tem formas de você estudar e se divertir, tá? Tem muitas formas de fazer isso. Seja, por exemplo, quem tem pet, dá aula pro próprio cachorro, pro gato. Ah, que legal. Tem uma pirâmide de eu não sei qual a profissão, mas eu vou colocar cientista, tá? Que chama William Glasser, que ele mostra o quanto a gente retém de acordo com o que a gente faz sobre o assunto. Ler é 10%, ouvir é 20%, alguma coisa assim. Quando a gente ensina alguém, 95%. A gente tem 95% do que a gente está aprendendo quando a gente ensina esse assunto para alguém. Na falta de pessoa, pet. Você imagina o pet como se fosse uma pessoa, imagina as dúvidas que ele pode ter e vai montando sua aula para dar para ele. Uma forma de você estudar. Nossa, é uma excelente ideia. A gente tem 3 gatas. Vou falar para minha filha começar a dar aula para elas. Só não pode esquecer e ficar brincando com o pet e esquecer de ensinar o pet as coisas. Mas é uma forma. Ah, é verdade. Porque realmente a gente... É diferente, né? Quando você está ensinando a sua preocupação em passar aquele conteúdo. Uhum. Meio que porque tem uma função, né? De você aprender Sim. aquilo. Você tem a função de aprender. Porque quando você ensina alguma coisa para alguém, você já espera que vai vir dúvidas que nem você imaginava. Eu lembro da fase de professor, eu dava aula de português para estrangeiro, numa dos lugares que eu trabalhei. E o aluno virou para mim e falou assim: professor, O é masculino e A é feminino. Eu falei, tá, porque flor é feminino e dia é masculino? Eu não estava esperando isso. Mas são coisas que a gente não espera. Então, quando você vai ensinar alguém, você tem que... Eu tive que correr depois só para não deixar todo mundo na dúvida. Tem a ver com o latim. Tem a ver com o latim, tudo... se eu não me engano, tudo que é feminino tem a ver com dar vida a alguma coisa. Tudo que tem a ver com trabalho tem que ser masculino. Então, dia, teoricamente, é o horário de trabalho. Então, se eu não me engano, tá? Porque foi a resposta que me deram na época para eu responder para ele. Então tá. Nossa, mas é uma excelente pergunta mesmo, né? E a gente como a gente aprende português ali, meio que, né, acostuma com aquilo. Você não se questiona, né, por quê? E faz sentido. Então, a ideia de você preparar uma aula é isso, é você preparar para dúvidas que vão vir assim do nada. Mas não dá para prever, mas é ótimo você dar aula para alguém e a pessoa vai vir com pergunta. Especialmente se a pessoa não souber nada sobre o que você está falando. Aí ela vai vir com perguntas assim que você vai falar, vixe, agora? Aí você tem que trabalhar para estudar, para responder. E aí é aquilo, né, onde você vai fixar. Sim. É bem legal mesmo. É uma boa dica. E para os pais, assim, por exemplo, às vezes tem um pai que ele vê que o filho tem dificuldade na escola, não consegue estudar direito, não tem foco. Como é que o pai pode começar a ajudar o filho? Bom, tem muita coisa que influencia aí, né? Desde da forma da escola dar aula, né? Às vezes a criança ela não se adaptou, porque você tem vários modelos educacionais, né? Você tem a modelagem ativa, tem a modelagem tradicional. Às vezes a criança não se adaptou à tradicional. Mas ela viveu a vida inteira na tradicional. Tudo bem, mas a forma de pensar dela, de repente, se você mudasse, colocasse em outro tipo de escola, seria muito melhor do que numa tradicional, por exemplo. Né? E tem gente que é o contrário, tá num modelo ativo, e aí, não, tradicional é melhor para aquele tipo de pessoa. Né? Então, tem a ver com isso, tem a ver como os professores falam com a criança, como você, né, como pai, trata filho em relação a estudo, né, até que uma coisa que a gente comentou antes, né, tem como você se divertir e fazer a criança estudar. Então, o assunto escola não precisa ser uma guerra.